Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é o substituto. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem, que seja o Senhor falando, ministrando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs, filhos, filhas, que o Senhor nos concedeu como presente. Essa mensagem tão importante, com revelações provenientes do Senhor, nos ajude a receber e reter no nosso coração tudo que o Senhor tem para nós, e que possamos, a despeito do mal que cresce nessa terra, confiar ainda mais no Senhor sempre. É o que eu lhe peço, fica conosco, nós dependemos do Senhor, Bexem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem dessa semana, o substituto. Na leitura dessas duas parashiot, 42 Matot, tribos, e 43 Massaei, estágios. Na Parashá Massaei, estágios, especificamente, encontramos mais um mistério da Torá, onde o juízo, um decreto definido contra alguém, pode ser mudado na direção de uma outra pessoa, o substituto. Hashem dá uma instrução para o povo de Israel através de Moshe, para que quando eles entrassem na terra, expulsassem todos os moradores com seus deuses, e se isto não fosse feito, o inimigo, o adversário, se tornaria um imenso problema para eles. E Hashem disse ainda mais. Bamidbar, Números, capítulo 33, versículo 56. E neste caso farei com vocês o que pretendia fazer com eles. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar um exemplo desta substituição experimentada pelo rei Acabe. Por isto, preste atenção, teremos que ler alguns textos longos para que vocês possam compreender os relatos e receber esta revelação do Senhor. Vamos ao contexto histórico da época para facilitar o nosso entendimento. Ben-Hadad herdou o reinado de seu pai em Damasco, e pouco a pouco, através de ameaças, através de violências, ameaças de ataques e destruição, foi dominando os povos vizinhos, que, motivados pelo medo, se entregava ao domínio do rei Ben-Hadad. E ali pagavam tributos, recebiam uma suposta proteção, se tornavam aliados de Ben-Hadad e passavam a ajudá-lo a expandir o seu domínio. Ben-Hadad estava com uma coalizão de 12 reis. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que entre esses 12 reis estava também o rei Acabe de Israel, quando eles decidiram atacar o grande império da Assíria. Na Batalha de Carcar, como ficou conhecida na ocasião, e Ben-Hadad se tornou um poderoso e temido monarca, o rei da Assíria. Quando Ben-Hadad estava com uma coalizão militar ainda maior, com 32 reis, ele decidiu atacar Israel, a capital do reino do norte, em Samaria, que estava sob o comando, na ocasião, do rei Acabe. Eu acredito que naquela ocasião o rei de Israel não deveria mais fazer parte da coalizão militar de Ben-Hadad, embora em algumas situações o rei de Israel chamasse Ben-Hadad
de irmão. Vamos à leitura. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 10. Então Ben-Hadad, rei de Aram, preparou todo o seu exército, com ele estava 32 reis, além dos cavalos e carruagem. Ele foi para Shonrom, Samaria, e cercou a cidade. Enviou mensageiros para Ahave e Acabe, rei de Israel, para que eles lhe dissessem: aqui está a mensagem de Ben-Hadad. Sua prata, seu ouro, são meus. Também suas esposas e seus melhores filhos são meus. O rei de Israel respondeu: que seja como tu dizes, ó rei. Meu senhor, eu sou teu, bem como tudo que tenho. Os mensageiros retornaram e disseram: aqui está a resposta de Ben-Hadad. Eu enviei mensageiros a você para tomar a prata, o ouro, as esposas e as crianças para mim. No entanto, estou enviando meus servos amanhã por volta deste horário. Eles saquearão a sua casa, as casas dos seus servos e tudo quanto virem e gostarem, trarão. O rei de Israel convocou todos os líderes da terra e disse: por favor, vejam isto. Estão vendo como este homem está tentando causar problema? Primeiro ele pediu-me as esposas, filhos, prata e ouro. E eu não lhe neguei nada. Todos os líderes de todas as pessoas disseram ao rei: não dê ouvidos, não concorde. O rei disse aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao meu senhor, o rei, que eu farei tudo quanto ele pediu da primeira vez, mas isto eu não posso fazer. Os mensageiros deixaram o local e trouxeram de volta a palavra ao rei. Ben-Hadad fez retornar essa mensagem para Ahave: que os deuses me façam coisas horrendas, se em Shonrom, Samaria, restar pó bastante para dar um punhado a cada um dos meus homens. Ben-Hadad entendeu que o rei de Israel havia aceitado sua primeira proposta muito facilmente e decidiu depois que poderia ter muito mais. Fez uma nova proposta com ameaças de atacar e saquear toda a cidade de Samaria. O rei de Israel consultou os líderes entre o povo, que respondeu que não aceitariam tais situações. E eu acredito que pessoas entre o povo de Israel têm apresentado aquela situação desfavorável a Hashem em oração. Porque Hashem enviou um profeta ao rei de Israel. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 20, versículo 13. Naquele momento, um profeta aproximou-se de Ahave, rei de Israel, e disse: eis o que Adonai diz: você está vendo este grande exército? Vou dar a você a vitória sobre ele hoje. E então você saberá que eu sou Adonai. E o profeta instruiu o rei Ahave no que deveria ser feito. Israel separou 232 jovens e depois se juntaram a eles mais 7.000 dos filhos de Israel entre o povo e saíram para a guerra contra Ben-Hadad e o seu imenso exército. E o povo de Israel venceu. Mas o rei Hadad fugiu, escapou com alguns soldados dele e se esconderam. Uma nova profecia foi trazida ao rei Ahave, ao rei Acabe. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 20, versículo 22. Depois de tudo isso, o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse: vá, reúna suas forças e pense cuidadosamente no que fazer, pois no próximo ano, nessa mesma época,
o rei de Arã atacará novamente. Um ano depois, os servos de Ben-Hadad deram uma ideia para ele. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 20, versículo 31 a 34. Seus servos lhe disseram: nós ouvimos que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Se concordardes, vamos vestir sacos em torno da cintura, por cordas ao redor de nossas cabeças e nos entregar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Eles vestiram sacos em volta da cintura, puseram cordas ao redor da cabeça, foram até o rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: por favor, poupe minha vida. E o rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens entenderam isso como indicação de uma promessa e o confirmaram dizendo: sim, é verdade, Ben-Hadad é seu irmão. Então Ahabe disse: venha e tragam Ben-Hadad até aqui. Ben-Hadad saiu e se apresentou diante dele, e Ahabe o pôs em uma carruagem. Ben-Hadad disse a Ahabe: eu vou retornar às cidades que meu pai tomou do teu pai. E tu podes também estabelecer comércio em Damaseque, vender ali o que você quiser, comprar, vender, inclusive pelo Mercado Livre, conforme meu pai fez em Shorrom. Se fizer um documento escrito com tudo isso, eu o libertarei, disse Ahabe. Então ele fez um pacto com Ben-Hadad e o libertou. Ahabe e Acabe, o rei de Israel, motivado pelos bens materiais dessa terra, motivado por questões políticas, motivado em ter lucro, o rei Ahabe esqueceu completamente de tudo o que ele havia passado junto com o povo de Israel. Esqueceu como Hashem os havia livrado dos interesses daquele homem maligno chamado Ben-Hadad. E pior, esqueceu do que Hashem havia alertado através do profeta de que os inimigos atacariam novamente depois de um ano. E preservou a vida de Ben-Hadad, desobedecendo a ordem de Hashem. Mais uma vez, um profeta foi levantado para levar outra mensagem ao rei Ahabe. E isto nos traz a revelação sobre a questão da substituição. Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 20, versículo 42 e 43. Então ele, o profeta, disse ao rei: aqui está o que Adonai diz. Pelo fato de você ter deixado escapar o homem que eu tinha mandado que matasse, pagará por sua vida pela vida dele, e com seu povo pelo povo dele. O rei de Israel retornou para casa em Shorrom, depressivo e abatido. O doloroso juízo que havia sido decretado sobre a vida de Ben-Hadad e o povo dele foi desviado para o rei Ahabe e para o povo de Israel. O Império Assírio, alguns anos depois, subjugou completamente o rei e o povo de Israel. Tudo em decorrência de uma desobediência a uma instrução de Hashem. Hashem ordenou fazer, faça. Hashem não ordenou fazer nada, não faça nada.
O juízo definido sobre alguém pode ser mudado na direção de outra pessoa, em direção ao substituto. Precisamos obedecer à instrução de Hashem, e certamente os nossos inimigos e adversários cairão e serão humilhados por suas próprias ações. E quando isto ocorrer, precisamos ser cautelosos para não nos alegrarmos com esta situação. Mishlei, Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18. Não se regozije quando o seu inimigo cair. Não alegre seu coração quando ele for humilhado, porque Adonai poderia vê-lo e desagradar-se, desviando dele sua ira. Precisamos entender que o objetivo de Hashem em humilhar alguém que está propagando o mal nessa terra é para que essa pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor e deixe de ser usado na edificação do reino das trevas nesse mundo. Não é para que a gente se alegre. E muitas pessoas, quando são disciplinadas, se arrependem e se voltam para Hashem, e interrompem suas próprias disciplinas. Porém, outras pessoas ficam ainda mais furiosas, não se arrependem, não se voltam para o Senhor, e pior, se voltam contra o Senhor, tornando mais grave a sua própria situação, como aconteceu com Caim. Compete a cada um de nós lidarmos com as nossas próprias disciplinas e deixarmos Hashem cuidar do modo dele das pessoas que estão em disciplina ou sob juízo. Nós não devemos interferir nessas situações para não corrermos o risco de nos tornarmos nós o substituto nessa disciplina. Não devemos ficar lamentando por alguém que foi rejeitado por Hashem, como aconteceu com o profeta Shaul em relação ao rei, como aconteceu com o profeta Samuel em relação ao rei Shaul, descrito no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nem devemos nos alegrar com a queda de ninguém, como foi descrito no livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18, que lemos há pouco. Compete a cada um de nós lidarmos com as nossas próprias disciplinas e deixarmos que Hashem cuide das pessoas que estão em disciplina ou sobre algum tipo de juízo. Ben-Hadad estava condenado, mas foi poupado do juízo pelos interesses pessoais do rei Ahav, que se colocou no lugar dele para receber o juízo. O livro de Jeremias capítulo 2, versículo 9 a 15, nos ensina que as nações não abrem mão dos ídolos e dos deuses deles. Nem questiona a liturgia que foi ordenada para eles fazerem. Tem que repetir? Vamos repetir. Eles não questionam nada. Porém, o povo de Israel esquece rapidamente e com facilidade as grandes obras, os poderosos feitos, os juízos e preceitos de Hashem, desde os tempos antigos. Hashem é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Que não nos levantemos contra os desígnios de Hashem, não importa qual seja a situação. Hashem sabe o que é melhor para cada um de nós, mas precisamos confiar
cada vez mais no Senhor. Israel entrou na terra, lutou por aproximadamente 7 anos, mas não conseguiu desapossar todos os inimigos e adversários da terra como Hashem havia ordenado a eles fazer. O juízo que era sobre aquelas nações foi experimentado pela casa de Israel, que foi levada cativo ao exílio na Babilônia. Antigamente, os soldados romanos eram os responsáveis pelos presos. E se um preso fugisse, o soldado responsável por ele seria morto. Pagaria com a sua própria vida. E se o soldado fugisse para não ser morto, possivelmente um dos seus familiares ou parentes seria morto no lugar dele. Alguém vai ter que pagar a conta. Então os soldados romanos desenvolveram entre eles o proceder de acorrentar o preso da responsabilidade dele neles mesmos, e se revezavam em turnos. Shaul Hachalia estava preso e sendo transferido para Roma, na Itália, de navio. Shaul, movido pelo Senhor, no meio do caminho o tempo começou a mudar e com muita dificuldade eles chegaram em um lugar chamado Fair Havens, que significa belo refúgio, na cidade de Creta. E Shaul tentou ali, movido pelo Senhor, tentou alertar a todos a permanecerem naquele lugar até que o tempo melhorasse, sobre os riscos de perder o navio, a carga e a vida dos 276 passageiros que estavam a bordo. Um navio grande. Mas o centurião romano preferiu dar créditos ao que dizia o comandante do navio em detrimento ao que Shaul Hachalia dizia, e assim seguiram viagem. E os problemas surgiram como Shaul havia predito por parte do Senhor. Porém, o Senhor, através de um malar, pediu para que ele, Shaul, não temesse, porque a vida dele, Shaul, seria preservada. E um pouco mais, por causa dele, Shaul, a vida de todas as outras pessoas, 275 passageiros seriam também preservadas. Mas aquele navio imenso e toda a carga se perderiam. Entretanto, algumas pessoas desesperadas para salvarem suas próprias vidas desejaram abandonar o navio antes da hora. Mas Shaul falou aos soldados romanos que se alguém saísse do barco naquele momento, eles, os soldados romanos, não teriam como salvar as suas próprias vidas. Aí eles ouviram e impediram que essas pessoas saíssem do barco. O navio encalhou perto de uma ilha e havia chegado o momento para todos deixar a embarcação. Então surgiu uma nova situação entre os soldados romanos. Se os presos fugissem a nado, eles seriam mortos. E então decidiram que os presos deveriam ser todos eles mortos ainda no navio. Mas o centurião romano, querendo preservar a vida de Shaul, impediu os soldados de matarem os presos. O Senhor
havia revelado a Shaul que a vida de todos seriam preservadas. Então, se o Senhor falou, tenha você por certo, vai acontecer, acredite, confie, vai acontecer. Roma não perdoava que alguém preso escapasse de seu poder. E se algum soldado a serviço de Roma, um oficial, perdesse um preso, morreria no lugar daquele que escapou. O sistema que domina esse mundo deseja sempre nos enredar de alguma forma em situações para nos transformar sempre em culpados por qualquer coisa. Não importa. E se necessário for, condenará à morte até as pessoas que estão a serviço deles. E assim, muitas pessoas têm sido afligidas com mentiras, com enganos, recebendo sobre elas pesos imensos, pesos com novas enfermidades, entre tantas outras coisas ruins. Uma pessoa enferma que tenta recuperar sua saúde pode ficar ainda mais enferma com outras coisas desconhecidas. Ofertas desse mundo que tem trazido pesos que as pessoas não estão suportando carregar. O mal é mal em qualquer lugar, ainda que possa ter uma aparência de coisa boa. A Satã no deserto por 2 vezes deu instruções para Yeshua provar que era filho mesmo de Hashem, como se Yeshua tivesse alguma dúvida sobre isso. E Yeshua combateu Satã usando a Torá. Por isso precisamos conhecer cada vez mais a Torá, para combater a investida do mal. Na 3ª vez, Satã propôs entregar para Yeshua todos os reinos da terra e suas ofertas, para que Yeshua negasse a Hashem, se prostrasse diante dele, Satã, e o adorasse. Mas Yeshua permaneceu firme, não aceitou e mais uma vez respondeu usando a Torá. Yeshua venceu e recebeu de Hashem todos os reinos da terra e também os reinos do céu. Aleluia! Louvado seja o nome sagrado de Hashem por seu plano maravilhoso através de Yeshua, Yeshua se colocou como o substituto no nosso lugar e recebeu sobre ele todas as nossas transgressões. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados, a disciplina que nos corrige caiu sobre ele, e por suas feridas nós somos curados. Hashem desviou sua ira com o princípio da substituição e transferiu o juízo, o castigo que recairia sobre nós para Yeshua, que entregou sua vida no madeiro para termos o direito de nos tornarmos filhos de Hashem. Mas não podemos esquecer que cada um de nós precisamos tomar ações para exercer esse direito concedido a nós por Hashem através de Yeshua. Yeshua se colocou no nosso lugar com o princípio da substituição, para o nosso próprio bem, para nos livrar do Sheol e mais, nos colocar na presença de Hashem. Se não existisse o princípio da substituição, todos nós estaríamos condenados para sempre, porque Yeshua não teria como se colocar no nosso lugar. Não podemos permitir que Satã, através das ofertas desse mundo, nos faça negar quem é Hashem e o preço que Yeshua pagou e sofreu no nosso lugar para nos livrar de uma condenação eterna.
Yeshua morreu por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, mas foi ressuscitado. Está vivo, sentado à direita de Hashem, nosso Pai que está no céu, da onde haverá de julgar os vivos e os mortos. Não importa quais sejam as lutas e desafios que possamos passar nessa terra, que nós possamos olhar sempre para o Senhor. Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 12, versículo 2 e 3. Contemplando o autor e consumador da nossa confiança, Yeshua, que, em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Hashem. Todas as vezes que nos sentirmos humilhados, julgados, injustiçados, oprimidos, devemos olhar e contemplar o autor e consumador da nossa confiança, e assim seremos fortalecidos para seguir na nossa jornada nessa terra de pé e com a nossa cabeça erguida, porque tudo que estão tentando imputar sobre a nossa vida, tentaram imputar primeiro sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Quando alguém se posiciona para pagar alguma coisa no lugar de outra pessoa, podemos observar duas situações. Se a outra pessoa for humilde, ela receberá o presente com muita gratidão no coração, mas se a outra pessoa for orgulhosa, dificilmente vai querer aceitar o presente acreditando que ela não precisa de nada e é autossuficiente. Yeshua é um presente de Hashem incomensurável para as nossas vidas. Os pais normalmente desejam dar o melhor que eles têm para os seus filhos, que podem não compreender ou até nem desejar receber. Mas quando eles forem pais, é possível que desejem também dar o melhor para os seus filhos e, neste momento, podem descobrir o verdadeiro valor do que eles rejeitaram, do que eles perderam dos pais deles. No nosso caso, os filhos da raça humana que exercem o direito que receberam de Yeshua de se tornarem filho de Hashem nessa terra devem seguir reconhecendo até o final dos nossos dias nessa terra, isto sem voltar atrás. Seguir reconhecendo o plano maravilhoso de substituição de Hashem através da vida de Yeshua, que sofreu os danos nessa terra que recairiam sobre nós no porvir. E como prêmio, recebemos ainda a coroa da vida e podemos viver na presença de Hashem. Para os demais, enquanto existir vida nessa terra, sempre haverá esperança. Entretanto, para os que recusaram deliberadamente o presente de substituição de Hashem através de Yeshua, infelizmente, no porvir, para essas pessoas haverá lamentações e prantos. O rei Ahav e o povo de Israel se tornaram substitutos por suas ações de desobediência a Hashem, para receberem sobre eles o juízo que estava reservado para outro rei e para o outro povo. Uma situação extremamente triste. Yeshua se tornou o nosso substituto em obediência a Hashem para nos livrar de recebermos sobre nós o nosso próprio juízo devido às nossas próprias ações. Se estivermos em obediência às instruções de Hashem
este presente do Senhor, reconhecer esse presente do Senhor, nós seremos preservados para a vida eterna. E não teremos como mensurar a grandeza desse feito. Mas se não olharmos para Yeshua, nós estamos sujeitos a sucumbir nesse mundo tenebroso. E as pessoas nessa terra, elas foram treinadas a olharem para os problemas. Nós precisamos mudar esse padrão na nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar para Yeshua. Precisamos aprender a olhar para os grandes feitos de Hashem, desde os tempos antigos. Reconhecê-lo e buscar dos seus maravilhosos conselhos, ainda que não consigamos compreender todo o sofrimento que Yeshua passou quando nos substituiu. Que cada um de nós possamos dizer: Yeshua, eu não posso compreender tudo que o Senhor sofreu por minha causa, mas me ajude a viver de tal modo que eu demonstre ao máximo quanta gratidão existe no meu coração por tudo que o Senhor pagou no meu lugar. O rei Ben-Hadad fez propostas de lucro para o rei Ahav e Acabe, para ele não obedecer às instruções de Hashem através do profeta. Negar a Hashem. E este mundo, com suas ofertas, com suas propostas de lucros, deseja nos fazer esquecer Yeshua, esquecer o substituto que tomou sobre ele todas as nossas dores, as nossas opressões, as nossas preocupações e tantas outras coisas ruins. Negar Yeshua é o plano desse mundo para a nossa vida. Yeshua, que pagou um elevado preço para resgatar a nossa alma. O mal deseja ardilosamente nos distrair para que não reconhecermos e assim rejeitar o maravilhoso plano de salvação de Hashem para a nossa vida. Possamos estar percebido ao que está de fato ocorrendo ao nosso redor. O texto que lemos em Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10, nos ensina que devemos resistir ao maligno e ele fugirá das nossas vidas. Então, está no nosso poder resistir às investidas do maligno, seja elas com preocupações, apelos, afrontas, com difamações, não importa o que seja. Não podemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa confiança. Do contrário, nossos olhos poderão se voltar para tudo que Satã está tentando nos fazer. E se dermos atenção a isto, ao que Satã está fazendo, ele poderá nos prejudicar. E deste modo eu receio que Satã nunca fugirá de nós. O rei Ahav, ao saber ali sobre Ben-Hadad, se lembrou das suas obras em comum e disse, com alegria provavelmente: vive ainda Ben-Hadad? É meu irmão. Hashem deseja que Satã fuja da nossa vida e não que tenhamos interesse no que ele pode nos oferecer nesse mundo. Se olharmos para a graça imerecida que recebemos de Hashem através do sacrifício de Yeshua, certamente seremos constrangidos a buscar o arrependimento de todas as nossas atitudes e ações. E nos humilharemos diante do Senhor. E através da nossa vida,
o nome sagrado de Hashem será exaltado. Nós precisamos conseguir olhar com amor e gratidão para o nosso substituto. E quando a nossa confiança crescer no Senhor, todos os nossos problemas diminuirão na mesma proporção. Que você tenha isso no seu coração. Quando conseguirmos olhar com confiança para o nosso substituto, Yeshua, nós vamos conseguir sentir a dor das pessoas ao nosso redor e as nossas próprias dores serão bastante amenizadas. Amor. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Não sei as lutas e os desafios que você tem enfrentado, está enfrentando. O que está afligindo o seu coração nesse momento? E de que modo você tem enfrentado tudo isso? E é claro, eu não digo isso para desprezar a tua dor, não. De forma alguma. Situações que nós estamos vivendo demandam atenção. Mas a distância que nos separa do Senhor é apenas uma oração. Devemos apresentar tudo a Hashem, intercessão, súplica e agradecimento através do único canal que o Senhor estabeleceu. E esperar, porque Hashem responderá no tempo e no modo dele. Devemos postar tudo para o Senhor em oração e, se possível, for através de um caderno de orações, para pontuarmos as nossas orações respondidas. E eu tenho certeza que nós vamos descobrir que serão muitas. Mas, para suportarmos as lutas, as batalhas, Hashem deseja que nós olhemos para aquele que tomou o nosso lugar e nos substituiu. Yeshua, o nosso Mashiach. Confie nele e tenha o seu coração confiança no Senhor. Traga à memória o preço que Yeshua pagou pela sua vida, ainda que não possamos mensurar o verdadeiro valor dessa grandeza. Aqueles que estão no Mashiach não sofrerão condenação no porvir. Então que todos os dias possamos nos lembrar disso e desenvolver um relacionamento verdadeiro, de amizade com o nosso verdadeiro amigo. Esse sim é o nosso verdadeiro irmão. Nosso Senhor e Salvador Yeshua, o substituto que tomou o nosso lugar para o nosso bem. Hashem está unido a Yeshua, que possamos estar unidos de alguma forma a Yeshua. O único caminho para termos acesso a Hashem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está nos ministrando através dessa mensagem. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 6/8, teremos uma única Parashá, Devarim, Deuteronômio, que inicia o último livro da Torá, conhecido como Mishneh Torá, uma revisão da Torá, feita enquanto o povo se preparava para entrar na terra de Israel, durante as 5 últimas semanas da vida de Moshe, que adverte o povo de Israel a permanecer diligentes e fiéis às leis e ensinamentos de Hashem. Moshe faz referência e relata os numerosos pecados e rebeliões que o povo de Israel cometeu nos 40 anos no deserto, entre eles a malograda missão dos 10 entre 12 homens enviados para espiar a terra. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelos teus ensinamentos,
pelas tuas revelações, nos ajude a compreender a grandeza, Pai, do teu projeto através da vida de Yeshua, o que foi feito. O que foi feito, Pai, quando Yeshua tomou a decisão de, em obediência ao Senhor, por amor ao Senhor e amor a nós, de tomar o nosso lugar, e levar sobre ele todas as nossas transgressões, todos os nossos males, e nos conceder a oportunidade de nos tornarmos teus filhos, Pai. Nos ajude a compreender e entender que existem ações que cabe a nós fazermos para exercer esse direito, obedecer a tua Torá, e certamente viveremos em novidade de vida, porque o Senhor tem alegria para nós, mesmo em meio ao caos. Nos ajude a exercer o nosso direito, Pai, concedido por Yeshua. Isso o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos ajude a entender a grandeza do teu projeto, tão mal compreendido, até hoje na vida de muitas pessoas. Nos ajude a seguir um dia de cada vez, com a nossa confiança, Pai, no Senhor. No Senhor. Nos ajude. É o que eu lhe peço, te damos graça por Yeshua. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, em todo o céu, em toda a terra. Nosso Senhor, Ele pagou um preço elevado, Pai. Nós pertencemos a Yeshua. O Senhor nos entregou a Ele. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, pelo nosso Senhor e Salvador. É o que eu lhe peço. Bechim Shur Mashiach, que assim seja.